Olá, pessoal, boa noite. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Boa noite, professor Marcelo. Boa noite, professora. Bom, pessoal, desde já, gostaria de dar um aviso que o professor Fresson está aí no chat, no Sofia. Então, enquanto aqui a gente está na nossa aula, claro que não vai nos deixar, né? Quem tiver a oportunidade de mandar alguma mensagem, caso tenha alguma dúvida aqui no conteúdo, já podem aproveitar que o Fresson vai estar online durante toda a nossa aula. Isso é bom, né? Isso é bom, ele vai estar lá suportando, dando suporte para todos os alunos. Qualquer dúvida que você tiver, manda lá para ele que ele vai responder. Qualquer colocação em relação à aula também, sugestões, pode colocar lá que estaremos à disposição para responder. Bom, vamos retomar um pouquinho do que a gente viu na aula de número 1, a nossa primeira aula. Vamos lá. Bom, pessoal, basicamente nós vimos, né, a plataforma JTE, quais são as características dela. Vimos também algumas configurações, instalação de algumas ferramentas que vamos precisar no decorrer da nossa disciplina. Né? Nós vamos precisar aí do NetBeans, vamos precisar do servidor de aplicação. Né? Nós comentamos, inclusive, que nós vamos utilizar o Apache Tomcat, que, por sua vez, ele já vem embutido no NetBeans. E, claro, sem esquecer do JTE, né, o SDK, que vocês vão precisar instalar também. Isso. A essa altura do campeonato, que está no começo ainda, mas já está avançado, você já tem que ter isso instalado na sua máquina, ok? Resolvido, tudo funcionando, rodando o programa Hello World, compilado, o Java ali, a aplicação web, quando você roda o NetBeans, e se uma nova aplicação ali tem New Application, ou nova aplicação se estiver em português, assim que você manda executar, clicando no botão Play verde, vai rodar uma aplicação, nem que seja uma aplicação ali, ó, Hello World, estou aqui, funcionando. Então, chegando nesse ponto, você chegou lá num lugar importante na primeira aula, ok? E vamos ver outros aspectos hoje, professora, mas não deixando para trás o que vimos do J2EE e do NetBeans. Por quê? O NetBeans vai ser usado para editar códigos HTML e códigos JSP e outras codificações. Os beans, os .java, vão ser executados e codificados usando o NetBeans. Mas nós vamos dar uma pausa no NetBeans e enfocar uma linguagem, que é a linguagem HTML, certo? Certo, que é bastante importante quando a gente trabalha com aplicações web, devido ao fato de possibilitar a apresentação de informações e também uma forma da gente inserir algumas opções, né, uma forma de interagir aí com o usuário final. Exatamente. Então vamos para os nossos objetivos? Vamos lá. Então vamos aí no próximo slide, pessoal. Então nós temos como objetivo da nossa aula de hoje, primeiro, entender os principais comandos da linguagem HTML, especialmente para a construção de formulários de dados. Então, basicamente, nós vamos ver aí quais são esses comandos. Se a gente for olhar na literatura lá da HTML, vocês vão observar que a gente vai compreender quais são essas tags, ou as etiquetas, né? Meio que a portuguesada aí. Quais são elas, para que serve, como que eu vou utilizar. Existe uma hierarquia dessas tags que nós precisamos seguir. Então, veremos justamente nessa aula de hoje. O que mais que nós temos? Vamos lá para o próximo objetivo. Compreender a importância da linguagem HTML para o desenvolvimento web. Nós vamos, em fazendo exemplos na linguagem HTML, aprender a sua importância e compreender o quão importante é essa linguagem. Sem o HTML não há como dar um output para o usuário, uma tela onde aparecem os resultados ou mesmo os relatórios e formulários de obtenção de dados. Nós vamos trabalhar com formulários de dados porque as nossas aplicações web geralmente são para automação comercial, empresarial, organizacional e envolve formulários que obtêm campos que trabalham com campos de dados. Por exemplo, nome, endereço, telefone, e-mail, cadastro de contas bancárias, cadastro de empresas ou o cadastro que você quiser. Você vai precisar de formulários para extrair dados, para, vamos dizer assim, informar dados do usuário. O usuário entra aquelas informações e o formulário pega essas informações e manda para o servidor web. Lá vai estar o seu servlet, JSP, um servlet especializado, para tratar esses dados e cadastrá-los num banco de dados ou fazer outro tratamento qualquer que você escolher de acordo com os requisitos do sistema que você também vai definir. Então, professora, vamos então continuar aí. Vamos, eu tenho certeza que eles já conhecem bem essas páginas HTML, esses recursos aí que nós vamos aprender, de entrar com esses dados, com essas informações, como que a gente recupera alguma informação desse sistema. Então, vamos começar contextualizando, né, introduzindo aí nossa
aula de número 2? Vamos lá. Bom, temos aí no próximo slide, né, a introdução, em que antes de prosseguir com o NetBeans e com o JE que nós falamos na nossa aula número 1, né, e que nós vamos assim botar a mão na massa na aula de número 3, em programar mesmo essa nossa primeira aplicação em JE, vamos ver agora quais são esses elementos básicos e esses formulários HTML. Bom, para isso, de onde vem esse HTML? O que vem ser essa sigla? Né? Então, nós temos aí no próximo slide a tradução do que vem ser HTML. Então, HTML vem nessas palavras em inglês, que é o Hypertext Markup Language, né? Traduzindo a linguagem de marcação de texto ou uma linguagem de formatação, que é essa que é a mais usual. Então, essa foi basicamente uma linguagem destinada para apresentação e para construção de páginas de internet. Ela é uma construção simples, né? A gente pode possibilitar a apresentação estática de algumas informações. Bom, para isso a gente tem um conjunto bastante diverso de tags que nós precisamos aprender quais são elas, tá? Não é isso mesmo, professor Marcelo? Exatamente. Trabalhando-se com tags HTML, você consegue diagramar o seu documento HTML. A linguagem HTML é uma linguagem de marcação de hipertexto, como a professora falou. O que é um hipertexto? Seria um texto super poderoso? Mais ou menos isso. É um texto que contém imagens ou pedaços do próprio texto, contendo links para outros documentos, coisa que em um texto comum de jornal você não encontraria. A possibilidade de clicar numa frase ali, clique aqui e te mandar para um outro documento. Já reparou essa questão? Pois é isso que é um hipertexto, um texto que contém hiperligações com outros documentos e contém elementos multimídias inseridos em seu interior, como imagens, filmes, vídeos, animações, links, formatação avançada de texto. E no slide a seguir nós vemos o seguinte: a linguagem HTML é utilizada para diagramação de páginas e outros documentos web, combinando e dispondo elementos gráficos, textuais e multimídia. Confirmando aí o que nós falamos, o HTML é essa linguagem que faz essa diagramação. O usuário não vê a codificação interna, aquela que você suou para fazer a inserção no banco de dados, ou o cadastro, ou a regra de negócio que nós chamamos interna. O usuário vê um formulário na sua frente, uma imagem, um texto na frente. E se ele não achar muito bonito, ele já reclama do seu sistema. Mesmo que o código seja muito bem feito, processando tudo com uma maneira bem eficiente, mas se internamente está bem e externamente, diagramaticamente, não está bem, está feio, então o usuário acaba reclamando um pouco. Por isso é importante entender que o HTML, o domínio dessa linguagem, vai definir também o layout, a apresentação, o cartão de visita da sua aplicação web. E aí, Marcelo, me lembra, né, quando você estava falando que clique aqui, clique em tal lugar. Bom, isso é uma forma de hipertexto, uma forma de navegação não linear. Não é aquele livro que a gente começa para a primeira página e lê até o final. Né? Essa hipertexto é uma forma de navegação não linear, por quê? Você vai clicando nesses links a partir do seu interesse. Então, por isso que vem esse nome, não linear. Dependendo do meu interesse, pode ser diferente do seu. Exatamente. Né? Eu clico onde eu quero. Bom, pessoal, para isso, vamos começar vendo o nosso primeiro programa em HTML, como que esse documento HTML ele é constituído. Vamos aí na sequência. Então, nós temos que o nosso código HTML, nós vamos precisar de pelo menos 2 programas. Bom, basicamente, um editor de texto plano, que nesse caso pode ser ou um bloco de notas, ou um Notepad++, ou até mesmo como o professor Marcelo comentou no início da nossa aula, de estar utilizando o NetBeans. O NetBeans mesmo é um editor de texto bastante interessante para essa parte da HTML, porque ele já faz algumas divisões dessas tags, algumas cores e te facilita na sua organização. Então, basicamente, vocês vão precisar desse editor de texto plano, em que vocês vão apresentar essas tags, organizar quais as informações que precisam estar contidas nessa página web. Então, basicamente, vai ser a parte do desenvolvimento. A programação, né, a apresentação dessas tags vai ser no editor de texto. E na sequência, vamos precisar do nosso navegador web, ou o Internet Explorer, ou o Firefox, ou qualquer um outro navegador que seja do interesse de vocês. Então, nós vamos precisar do Notepad para a apresentação dessas tags, e na sequência vamos visualizar, vamos apresentar qual vai ser o resultado dessas tags aí. Né? Então, a gente cria lá as tags e na sequência vê no navegador.
Bom, vamos ver com maiores detalhes o próximo slide, que a gente vai ver exatamente esse corpo, esse documento HTML, como que ele é constituído. Vamos dar uma olhadinha então. Então, como vocês podem olhar aí no vídeo, nós temos aí uma apresentação de um conjunto de tags, né? Nós temos aí no Notepad, e observem que esse é um documento básico. Essas tags, basicamente, são as tags que vão se repetir em todos os seus documentos. Pois bem, então nós temos aqui o HTML. A maioria das tags em HTML, vocês vão observar que tem um início, tem um começo e um fechamento. E o fechamento, ele é representado por esta barra invertida. Então, nós temos o HTML, o início do documento, o fechamento desse documento HTML. Nós temos nessa parte superior a tag head, que significa cabeça ou cabeçalho, é a tradução mais adequada, que serve para informações desse documento HTML. Dentro dessa tag head, nós temos a tag title, que basicamente nós vamos apresentar o texto que vai ser apresentado ou disponibilizado no cabeçalho lá do navegador quando vocês forem apresentar. Então, nós vamos ter aí título da minha primeira página em HTML. Fechando aqui a nossa tag de cabeçalho, nós temos a body, nós temos o corpo de quem? De todo o documento. E aí nós iremos apresentar ou alguns componentes visuais ou um texto, como é esse caso mais simples aqui, é o Olá Mundo. Então, basicamente, pessoal, esse é um documento HTML bastante simples. Nós apresentamos a sua estrutura, tanto do head, que é o cabeçalho, e o body, que é o corpo, e apresentamos apenas uma frase, né, desse Olá Mundo. Na sequência, que vocês vão precisar fazer é salvar esse documento com extensão .html. E é isso que nós temos no próximo slide. Então, nós temos aí, para salvar esse documento, muito cuidado quando vocês forem salvar esse documento, para terem a certeza que a extensão vai ser HTML. Tá? Então, é importante ou colocar entre aspas duplas, né, o nome desse documento, ou utilizar aqui também esses todos os arquivos. Isso é bastante importante, porque às vezes a gente salva aqui um documento e no final ele vai estar com .txt e não é isso que a gente quer. Bom, feito isso, feito o documento, eu já salvei num determinado diretório, vamos lá fazer a apresentação desse documento no navegador. Nós temos aí no próximo slide. Então, o que nós temos? Eu tenho o meu navegador, né, utilizando aí o Firefox, e eu tenho exatamente aquela mensagem que eu coloquei no body, na tag body do meu documento HTML. Observem ainda o título. O título da minha primeira página em HTML foi o texto colocado entre a tag title. Tá? Bastante importante ressaltar isso. A tag title, né, até pelo próprio nome, já dá para saber que é título e a gente consegue relembrar bastante essa parte aí. Bom, Marcelo, basicamente eu comentei sobre as principais tags. São aquelas que vão estar, né, basicamente, não que eu tenha que colocar um title, mas é bastante interessante a gente colocar um title para que apareça lá, né, em cima do navegador. Mas quais são as outras tags? Ok, nós vamos ver justamente isso, as outras tags que o HTML nos dispõe, pelo menos as principais delas. Cabe a você estudar, baixar apostilas de HTML, estudar pela apostila nossa também, e ver cada vez mais comandos HTML. O mundo do HTML é um mundo limitado, só que o mundo do design web é um mundo muito mais amplo. Cabe aqui para vocês aprender o básico, o caminho das pedras, e depois procurar especialização nessa área se for o caso. Como assim aprender outras tecnologias, CSS, ao próprio Web 2, novas tecnologias de designer. Mas, por enquanto, como nós não vamos nos focar na linguagem JSP, na plataforma JEE para a web, nós não vamos nos focar muito em questões de detalhes de layout. Mas nós vamos aplicar o básico, que é o HTML, a primeira linguagem que você tem que aprender quando você está lidando com programação para a web, ok? Então, vamos justamente fazer isso. No slide a seguir, nós vemos para que a linguagem HTML se dedica. As principais tags ou os principais identificadores HTML servem para formatação de texto, exibição de imagens, para links de navegação e tabelas.
Então, esses 4 elementos, formatar texto, exibir imagens, e aí eu incluo vídeos, animações e outros, os links de navegação, onde você clica e vai de um documento para o outro, e as tabelas, são fundamentais, essas tags, para você poder desenvolver aplicações web. Por exemplo, uma tabela vai organizar textos, um após o outro, em células. Isso é ótimo para quê? Pense, relatórios, exibir dados, data grid, grid de dados também pode exibir, e vários outros tipos de controle você pode fazer com tabelas, inclusive diagramar formulários. Nós vamos ver à frente. E imagens e textos você... Um cadastro de clientes, vai ter um campo para foto. Então você coloca ali numa tabela, no canto superior da tabela fica a foto, no canto inferior o nome, o endereço e outros dados. Você escolhe o que fazer usando, interagindo com esses elementos HTML. Nós vamos ver um por um os principais. O primeiro deles é a fonte. Nós falamos que trabalha com texto, com formatação de texto. Então aí está uma tag, fonte. Serve para formatar a fonte de um texto. A sintaxe é fonte e tem alguns parâmetros. Color, você dá a cor da fonte. Face, o nome da fonte. Por exemplo, Times New Roman. Ou então Arial, Arial Black, Tahoma, Verdana, Impact. Você escolhe a fonte. Size, um número, onde vai ser o tamanho da fonte. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, sendo que 7 já é o grande, né? E o texto a ser formatado em fechamento da tag fonte, com a barra invertida, conforme a professora nos explicou. Lembrando, se você não fechar a fonte, todo o texto que tiver depois da abertura vai ficar com a fonte definida, que você quiser especificar. Por isso é importante fechar a tag fonte, a fim de que você delimite qual é o texto que vai receber essa formatação. Isso tem a ver com a característica do HTML. Abre tag, fecha tag. Poucas são as tags únicas, que não têm fechamento. Elas já se definem unicamente na primeira vez que você declara. Mas nesse caso, você tem que abrir e fechar. Porque pense bem, você tem um texto. Você quer que esse texto fique verde. E embaixo desse texto você tem outro texto. E esse texto você quer que fique vermelho. Então você precisa de duas fontes. Uma fonte color verde, green, e outra fonte color red, vermelho. Um para cada texto. Então você tem que ter tags para cada tipo de formatação, ok? Para cada formatação diferente que você for oferecer ao texto, você tem que entrar com a tag fonte. Vamos aos exemplos? Olha lá. Temos aí o exemplo. Primeira linha, fonte color igual orange. A palavra é laranja e fechamento do barra fonte. Olha o resultado, laranja. Então, olha só, a palavra laranja na cor laranja, por quê? Fonte color orange. Exemplo de baixo, font size igual a 4, color red, vermelha tamanho 3. Olha o resultado, vermelha tamanho 3. O texto, justamente o próprio nome, né? Embaixo, font size 5, color blue. Face, olha o face entrando em ação. Comic Sans MS, uma fonte do tipo cômica aí. Azul tamanho 5, Comic Sans MS. Então o texto, justamente a mesma palavra. Mas em vez de azul tamanho 5, Comic Sans MS, você pode escrever qualquer outro texto que você quiser. Claro. Azul, tamanho 5, Comic Sans MS. Veja só a diferença, como ficou. Aí vamos usar agora. Fui à feira, comprei, fonte color orange, laranjas, barra fonte. Fonte color red, maçãs, barra fonte. E fonte color green, size 5, grandes limões, barra fonte. Olha o resultado disso. Fui à feira e comprei laranjas, maçãs e grandes limões. Veja bem, laranja está laranja, maçãs está vermelha e grandes limões está grande e verde. Veja bem como eu usei as tags no lugar estratégico para que esse texto pudesse ficar desta maneira. Um hipertexto aí, diferente, diferenciado, chamando a atenção do usuário. E assim cabe a você incrementar, usar toda a sua criatividade com as tags fonte para incrementar o texto da maneira como você quiser, de acordo com o que o cliente pediu. Se você for informatizar uma quitanda, de repente, ou se você for informatizar um banco, dependente do que seja, você vai ter que usar essas tags. E assim também as outras tags, né, professora? Eu estou incrementando, aproveitando que a fonte, que é a primeira tag que a gente aproveita, para retratar e continuar falando sobre a necessidade e importância de você usar bem as tags de maneira estratégica para você ter um bom resultado visual. Isso. Pois então agora, continuando aí na sequência de formatação de texto, e se eu quiser negrito, itálico, underline, que é sublinhado, vamos ver então. Ok. Na sequência, próximo slide,
negrito, itálico, sublinhado e taxado. Como que são essas tags aí? Então, já temos na sequência, nessa apresentação, o negrito, B de bold, itálico, o sublinhado, nós usamos o U, o underline e o taxado S. Bom, vamos ver no slide seguinte exatamente um exemplo de forma semelhante ao que o professor Marcelo apresentou. Então, nós temos aqui a apresentação da tag fonte, a cor é orange e eu tenho como texto o comprei. Na sequência, eu tenho fonte, a cor vermelha, o B das maçãs, observem que o B de bold, de negrito, então agora, além de ele ser vermelho, ele está sendo um vermelho negritado. Até vocês conseguem fazer essa diferenciação das maçãs com deliciosas. Então, tem um comprei maçãs deliciosas, vocês conseguem fazer a observação bastante fácil entre maçãs e deliciosas, até porque maçãs tem a tag B, B de bold, que é itálico. Negrito. Um outro, negrito, quem disse que era itálico? Muito bem, professor Marcelo, obrigada aí. Na sequência, temos promoção, B de novo, negrito, D, S. S é o taxado, que é com um risco na frente, vocês conseguem aqui ver o resultado do 59,9, né, que é uma promoção de 59,90 por apenas R$ 49,90. E agora nós temos R$ 49,90 utilizando a tag U de underline, ou seja, é o sublinhado. E o último caso é que nós temos o termo americano e Jesus saves, né, de salva, Jesus salva, usamos o I de itálico. É muito usado nos Estados Unidos. E aqui eu faço até uma observação, que nós estamos utilizando a tag B, de bold, de negrito, e colocamos, olha só o fechamento, barra invertida B maiúsculo. Isso aqui me lembra o quê? Eu estou dizendo que aquele HTML, a linguagem, ela não é sensível à caixa. Ou seja, eu posso estar abrindo a minha tag com B minúsculo e fechando com B maiúsculo. Isso não faz a menor diferença. Isso faz o casamento do início e do fim, tá? Abriu a tag e fechou também. Vamos mais um slide aí, né, professor Marcelo, na sequência. Nós temos os parágrafos e as quebras de linha. Exatamente, parágrafos e quebras de linha. Olha só, a primeira tag, que é o P, ela é uma tag que tem um fechamento. Já a BR, que é um break hole, quebra de linha, não tem fechamento. Você pode usar ela sem. Olha aí a sintaxe do parágrafo. P, olha os parâmetros. Parágrafo alinhado, pode ser ao centro, justificado, à esquerda e à direita. O texto a ser apresentado em forma do parágrafo e fecha-se o parágrafo. Se você quiser abrir outro parágrafo, então abre outra tag P. Texto em cima da quebra, BR, texto embaixo da quebra. O segundo o exemplo usando o BR. Você tem uma linha, de repente você quer dar um Enter. Você está editando um texto no Word. Você dá um Enter e você quebra uma linha, não é isso? Pois aí não adianta dar Enter no bloco de notas, que não vai adiantar. Você tem que entrar BR ou barra BR, tá? Não tem fechamento, é só BR. Ela quebra a linha, dá esse efeito, o barra N dá esse efeito no código HTML. Vamos ao texto. Olha aí, P-Align Justify. Este parágrafo está justificado e o justificado está em negrito. Como todos podem comprovar nesse quadro, e após o seu término, uma quebra está adicionada. Texto adicionado após o parágrafo. Ok? Então você tem aí, após o seu término, uma quebra está adicionada. Tá? Texto adicionado após o parágrafo. No caso aqui você não tem ainda a quebra, mas embaixo você tem um exemplo. Após o enunciado, favor pular 2 linhas. 2 está sublinhado, underline. Olha aí, BR, 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 né? Parece que ele quebrou, pulou 3 linhas. Mas olha só, o primeiro BR, veja bem o mouse, para cá. Segundo BR, para cá, ok? E o terceiro, aqui está o texto, o lugar do texto. Então, para esse efeito de 3 linhas, você tem um Enter, foi para aqui. Outro Enter para baixo. E o terceiro Enter, veja, repara que em branco realmente tem 2 linhas. Mas eu entrei 3 quebras para poder dar esse efeito de 2 linhas, ok? Justamente para o cursor ir para a linha de baixo. Exatamente, o cursor vai para baixo e espera novos comandos ali. Certo. Na sequência, como é que a gente faz agora para fazer a ligação entre uma página e outra? Lembra que a gente comentou da navegação não linear? Isso. Então vamos aí à próxima tag.
No slide, nós temos aí link A, vai ser a tag A que nós iremos utilizar, que vai fazer justamente essa facilidade entre uma página e outra. Exato. Então, muitas vezes, quando vocês estão navegando aí, né, o mouse ele se transforma numa mãozinha. Então, ali vai ser justamente a ligação entre uma página e outra. Pode ser uma página, ou pode ser através daquela palavra chegar numa outra página, ou até mesmo um ícone aí. Então, vamos à sintaxe no slide dessa tag A. Então, nós temos a tag A. Nessa tag A, nós iremos utilizar um atributo chamado href, tá? Igual. Na sequência, pessoal, vocês vão precisar especificar a página destino que vocês querem que se localize, né? Que ao clicar, qual que é essa página destino? Então, vocês vão precisar especificar a página destino, incluindo a sua extensão. Isso é bastante importante. Essa parte aqui do target, igual blank, isso é opcional, né? E tem toda essa anotação entre colchetes, que significa opcional. Essa parte aqui é especificando que, ao clicar, ele se crie uma nova página, né, no navegador. E, na sequência, nós iremos colocar ou texto, que vai ficar lá aquela mãozinha para, ao clicar, localize, mova para essa página destino. Então, nós podemos colocar ou esse texto, ou a imagem que será clicável. Precisamos especificar exatamente qual é o seu caminho aí. Tá? O nome do arquivo com a extensão. Isso é bastante importante, né, professor Marcelo? Exatamente. Por que é muito importante isso? O nome é a extensão. Porque se você esquecer esse nome, essa extensão, ou colocar um outro nome, quando você clicar, ele vai para um lugar inexistente. E esse lugar inexistente, o browser vai responder, página não encontrada. Às vezes você navega na internet e pode encontrar com isso. Fecha o slide a seguir. Atenção, é necessário que a página destino.ext exista na mesma pasta em que a página atual está, no exemplo passado. Mas caso a página destino.ext esteja em outro lugar ou pasta, especifique o caminho. Exemplo, href, http, www.uniteams.edu.br/elearning/default.aspx. Veja só essa extensão, aspx, né, no caso a linguagem .NET. No nosso caso seria página 123.jsp ou aplicativo bancário.jsp. Então você tem esse arquivo. Se esse arquivo foi do seu programa, geralmente está na mesma pasta da sua aplicação ou em uma subpasta da hierarquia da sua aplicação. Mas pode ser que você esteja clicando. Clique aqui para mais informações no site de fulano ou num outro programa, em outro lugar. Então você coloca o endereço no href. No caso, no slide passado, você tinha página destino.ext. Nessa outra, embaixo, você vê href, http, o endereço completo. A diferença daquele para este é porque aquele era para uma página local e este é para uma página externa da sua aplicação. Ok? Então, você tendo uma página externa, exiba, coloque completo o endereço para que ele acesse e não dê erro de página não encontrada, um erro desagradável, que denota até mesmo uma falta de experiência do programador. Essa experiência vocês vão pegar até não ter nenhum problema com isso, ok? Imagens. IMG. Sintaxe de uma imagem. IMG, espaço, SRC, que é o fonte, SRC, o source, fonte, igual a arquivo de imagem.ext. Ext eu coloco aí porque é extensão. Pode ser JPG, GIF, PNG, outros formatos de imagem que existem no mercado, livres ou não. Você vai fazer com que o browser mostre essa imagem. A mesma regra vale, não é, professora? É verdade. Isso é bastante importante. Quando a gente coloca esse IMG, saber que existe, né, esse arquivo, ou JPG, JPEG, PNG, enfim, exatamente, qualquer uma outra extensão que esteja aí. E aí a gente tem o próximo slide que fala justamente sobre isso. Não é isso? Nós temos um atenção para vocês. Ó. É necessário que arquivo de imagem, ponto extensão, né, nós estávamos referindo, exista na mesma pasta em que a página atual está. Caso contrário, vocês vão precisar especificar todo o caminho. E aí nós temos o exemplo especificando o source, né? Então, nesse caso, ele vai estar em http://www.uniteams.edu.br e assim por diante, né? Até o final. Topo, underline 01.jpg. Nesse caso, nós estamos especificando remotamente. Ou podemos especificar todo o caminho, caso esteja em outro diretório, né, na máquina local. Não necessariamente naquela pasta do HTML, mas numa outra pasta. Então, vocês vão ter que especificar todo esse caminho aí, para que ele consiga reconhecer qual a imagem que precisa ser
disponibilizado. Vamos dar uma olhada num exemplo, pessoal, no próximo slide? Ok, olha aí o exemplo. Clique aqui para acessar o sítio da Uniteams. Olha aí o endereço e o aqui. Veja o resultado, apenas o aqui está com sublinhado. Uai, mas eu não usei a tag U. Não é questão de usar U. Quando você manda usar o A, que é uma âncora, um link, ele já coloca essa formatação, com um sublinhado, né? Você pode mudar isso se você mexer com folhas de estilo. Isso aí você pode procurar na internet, CSS. Mas já que a gente não está mexendo com folha de estilo, pense no aqui com sublinhado e quando você mexer o mouse para o aqui, ele vai mostrar uma mãozinha. Como você vê aquele dedinho, o mouse torna-se uma mão, que é o clique, para você ir até o site da Uniteams quando você clicar aí, porque é o exemplo. No exemplo de baixo, já faz o mesmo procedimento, exceto porque no lugar de um texto, você tem uma imagem. Olha a imagem SRC entrando em ação. Estamos usando duas tags juntas. A tag de A, que é a tag de âncora, de link, e a tag de IMG, que é a tag de imagem. Veja aí, estamos usando nossa criatividade e usando duas tags compostas. Isso aí estaria dentro do body ainda. Lembra daquela estrutura? Está tudo dentro do body, para você poder testar esses procedimentos. Se você pegar esse código, inclusive como é tudo externo, né, professor? Se eles pegarem isso aqui e colarem, vai funcionar, porque ele vai ver a imagem. Se essa imagem ainda existe lá no site da Uniteams, que eu peguei lá do site da Uniteams, vai dar certinho, vai aparecer essa imagem e tudo, porque é tudo externo, referências externas. Isso, excelente. Bom, então já que a gente viu uma noção básica aí, dessas primeiras tags principais, vamos dar uma olhada agora como funciona a questão das tabelas, ou dos tables. Então nós temos aí no próximo slide. Essas tabelas basicamente são aqueles grids, naquela grade de um conjunto de células, de linhas, de colunas, que basicamente vai servir para a gente organizar. Como que a gente vai poder disponibilizar esses componentes aí? É uma forma bastante útil da gente se organizar, né? Esse layout aí. Bom, vamos dar uma olhadinha no slide que tem a sintaxe do table. Vamos dar uma olhada aí, pessoal. Então, nós temos como sintaxe table, que é a nossa tag das tabelas. Nós podemos estar utilizando border, né? O border ou zero vai significar que não tem borda alguma, né? O border. O zero ou um ou outro número. Bom, na sequência, nós vamos também trabalhar bastante com duas tags. ATR, de row, significa linha. E nós, à medida que nós formos apresentando essas linhas, à medida da necessidade, a gente pode estar subdividindo em colunas, em células aí. Para as células, nós iremos utilizar o TD, o data aqui, de dado uma célula, tá? Então, vamos utilizar bastante o TR para as linhas, ao criar uma linha, e o TD para criar aí uma célula. Você vai subdividir aquela linha em duas ou três e assim sucessivamente. Consequentemente, eu tenho as minhas colunas. Então, nós podemos estar apresentando o conteúdo da primeira célula, fazendo o fechamento do TD, que eu acabei de apresentar aqui. Na linha de baixo ou nas sucessivas outras linhas, eu posso também estar apresentando o TR. Né? Relembrando aqui que eu fiz o fechamento do TR de quem? O TR que eu abri inicialmente, que é a minha linha. Então, nós temos aí o outro colchete, que significa o quê? Próximas linhas que eu posso estar criando, é a mesma situação. TR para as linhas, TD também para uma outra célula, tá? Relembrando de fechar a tag table, né, que é o barra invertida, table, finalizando essa tag inicial. Vamos dar uma olhadinha então no exemplo, em que nós temos a questão das tabelas. Então, pessoal, nós temos o primeiro código apresentando o table, tá? A borda como 1. Observem que nós temos duas linhas, ó. Eu tenho dois conjuntos de TR. Para cada TR, eu criei também mais duas células. Então, eu tenho dois textos, célula superior esquerdo e célula superior direito. Então, eu fiz a primeira linha, nesse caso, e aqui eu tenho outro TR fazendo minha segunda linha. Então, eu tenho a célula inferior esquerda, célula inferior direita. Então, ó, pessoal, como é que vai ficar? Exatamente aqui. Nós temos duas linhas com duas células cada, tá? Vamos fazer uma comparação com esse caso aqui, esse outro exemplo de tabela. Observem que o meu border agora ficou 0. Bom, se ficou 0, ele não vai ter borda, tá?
De maneira bastante semelhante, eu também tenho duas linhas, ó, eu tenho dois conjuntos de TR, e para cada TR eu criei dois TDs, ou seja, eu tenho duas células ali também. Uma eu coloquei nome e a outra eu também coloquei fulano da Silva, e embaixo eu coloquei a questão de fone e um fone qualquer. Bom, esse é um exemplo bastante simples em que a gente consegue visualizar basicamente a questão dessas bordas e na medida da necessidade vocês podem estar utilizando borda 2, 3 e assim por diante. Vai estar aumentando a espessura aí dessa célula. Vamos ver o que a gente tem para frente, né, professor Marcelo? Vamos lá. Olha só. Formulários. Formulários de dados são o coração da interface de uma aplicação web. É a partir deles que os dados são inseridos pelo usuário em uma aplicação. Então, você tem um formulário, você tem uma maneira de obter dados do usuário. Então, é dessa forma que o usuário vai informar dados do seu programa a processar. Saber programar formulários é saber entender a filosofia de uma aplicação web. Você programa formulários, os formulários obtêm dados e enviam para o processador JSP fazer com que ele funcione. E é assim que funciona o formulário. A ideia principal, como nós vemos no slide, é que um formulário envia dados para uma página JSP. Essa você vai programar. Na aula 1, no material complementar, você já vê como processar isso aí. Você já aprende a fazer servlets, programas em JSP, já tem alguns exemplos ali. E você pode, já estudando a bibliografia básica, já ter noção de como fazer esses JSPs. Porque na outra aula nós vamos justamente linkar os formulários aos JSP. Então, o formulário envia dados para uma página JSP. Logo em seguida, essa página JSP processa os dados, recebe esses dados na forma de requisição, request, e retorna o resultado no navegador, response. Essa palavra request e response são palavras-chave para uma programação web. O protocolo HTTP, o protocolo HTTP trabalha com requests e responses. Request onde ele recebe informações do usuário, processa e devolve uma página renderizada, o response. Ok? Então vamos lá, professora, falar mais sobre este formulário. Já que a gente vai usar tanto aí na nossa disciplina, né, com esses componentes, vamos ver como que se comporta, por exemplo, como que eu vou criar em HTML esses formulários. Ok. Vamos olhar aí no próximo slide, pessoal. Então, na sequência, nós temos o form, que é a nossa tag, né, vai ser o nosso comando lógico para a criação desses formulários. E essa tag vai delimitar quem vai estar participando desse formulário. Tudo que estiver entre form e o contrabarra form farão parte do formulário. Então, faço até analogia aí com o abre chaves e o fecha chaves. O que estiver dentro vai fazer parte desse formulário. Bom, se eu tenho esse formulário, que tipo de ação eu posso estar apresentando nesse formulário aí? Como o professor Marcelo falou, ele envia para uma outra página. Como que eu vou fazer essa ligação aí? Vamos ver então, no próximo slide, quais são os atributos dessa tag form. Quais são as ações, quais são os métodos que eu posso ter. Então, nós temos action e form. Então, a tag form recebe esses parâmetros, action e form. Na sequência, nós vamos ver cada um desses. O que vem ser esse action e o que vem ser esse method. Né? Nós temos essas duas palavras-chave, esses atributos da tag form. O action, como vocês podem ver aí, vai ser a página que processará o form. Que form? Os dados que vocês vão apresentar no formulário. Então, quando a gente, por exemplo, num cadastro, apresentar todas as informações, nome, endereço, CPF, e nós vamos mandar para onde? Justamente aí, no action, que nós vamos definir. Olha, eu quero mandar, então, lá para o processar.jsp. Então, eu vou ter que especificar qual vai ser o arquivo, para onde é que eu vou estar mandando, tá? E um outro conceito importante, um outro atributo dessa tag form, como vocês podem ver aí no slide, nós temos o method. Quer ver? Dá uma olhadinha que tem duas opções. Não é isso? Nós temos o get ou post. Ou seja, são os dois métodos aí, que quando a gente vai trabalhar com formulários, a gente já está especificando para onde é que vai enviar. Não é o processar.jsp, como eu apresentei, né? Como eu citei como exemplo. Bom, tem um post e tem um get. Por default, é o get. Mas é mais recomendado se usar o post. Por quê? Primeira coisa, o post ele é mais confiável. Ele não deixa apresentar os dados que serão enviados. Segundo,
tem a possibilidade de enviar uma quantidade de informações muito maior do que o GET. Né? Então, com essas duas razões aí, esses dois motivos, eu tenho certeza que agora nós vamos estar utilizando POST. Todo mundo aí como método dessa tag form, ok? Então vamos ver como que fica isso na prática, né? Ok, vamos lá. Olha aí, aqui são tags de entrada de dados que nós temos. Temos entrada de texto, área de texto, lista de seleção, select, caixa de checagem, rádio e checkbox. Então, essas tags de entrada de dados que nós temos, elas ficam dentro do comando form. Então, você tem uma tag form e tem essas subtags dentro desse form. O form não vai aparecer uma borda, não vai aparecer nada, né? O BR dá uma quebra de linha, o fonte muda o tipo da fonte, a imagem mostra uma figura na tela, mas e o form? O form não mostra nada, ele apenas delimita logicamente que ali naquela área da página tem um formulário. E aí, o que o usuário vai ver são esses controles. No slide, você tem várias coisas que você exibe no formulário. Um campo de texto, aqueles famosos, digite seu nome aqui, seu endereço, aqueles campos de texto. Campo de área de texto, deixa um comentário, um scrap lá no Orkut para mim, é uma área de texto. Uma lista de seleção, escolha o estado, até na aula passada tinha lá usabilidade, né? Aquele usabilidade tinha um combo box e um text box, que era um edit, ou chamado input de texto. Você tinha diferença entre os dois, então lá ele estava usando um texto menos usual e um combo box para selecionar o estado mais usual, que é essa lista de seleção. E caixas de checagem, rádio e checkbox, que fazem com que nós selecionemos informações. Sexo, feminino, masculino, quais são as áreas de interesse? Filosofia, ciência, religião, matemática, você escolhe mais de uma. Então, rádio box é para uma opção que escolhe uma, apenas uma, e checkbox você pode escolher mais de uma opção, multi-selecionar informações. Bom, então vamos começar a ver qual é a sintaxe de cada um desses elementos. Exatamente. Que podem compor aí o formulário, como o professor Marcelo falou, é uma área, um scope. Tudo que a gente colocar aí agora dentro desse formulário vai fazer parte dele quando eu posso estar enviando esses dados aí. Então, o primeiro, pessoal, é o test. É justamente aquela caixa de texto padrão, que vocês conhecem, tenho certeza absoluta, né? Digite seu nome, a cidade, o endereço. Então, é essa caixa de texto padrão. Então, para isso, nós vamos utilizar a tag input e nós vamos especificar qual tipo de entrada. Nesse caso, é o test. Vamos dar uma olhadinha no slide em que tem aí a sintaxe. Então, nós temos input, que é a nossa tag de entrada. Tipo, nós precisamos especificar. Nesse caso, estamos dizendo que ele é teste, que é a caixa de texto padrão. Tá? Temos ainda, podemos nomear esse componente. Então, nós precisamos utilizar a tag. Na verdade, não é tag, é um atributo. A tag se chama input. Então, eu tenho um atributo name. Então, eu vou estar especificando o nome desse campo, né, que está pertencendo aí a um formulário. Temos ainda 3 opções. A questão do size, eu posso especificar a quantidade aí de caracteres. Então, estou definindo um determinado número. Eu tenho o max length, ou seja, a quantidade de caracteres que o usuário pode apresentar. E o value, qual vai ser esse valor padrão? Eu posso colocar nome ou null, por exemplo, é uma situação bastante possível também, bastante comum. Então, mas basicamente, nós vamos precisar o tipo, que é o texto, e o nome dele. Qual que é o nome desse campo? Tá? E essa parte, ela fica opcional. Em definir uma quantidade de números, por exemplo, estado, 2 números, o nome, 30 caracteres e assim por diante. Então, no próximo slide, nós temos justamente um exemplo sobre isso. Então, nós temos aqui, justamente a nossa tag form que nós comentamos. Então, ela tem a sua abertura e o seu fechamento. Tá? Aqui, nós apresentamos um texto, né, o seu nome, e observem aqui, pessoal, na sequência, nós temos o input, type, nós estamos definindo que é um texto, e estamos dando nome para o seu name, o atributo name. Então, ele vai se chamar nome. Tá? Esse campo aqui. Observem ainda o atributo size, nós temos 20 caracteres. O value é o que vai ter como padrão, inicialmente ele vai ter, senhor fulano. O nosso BR aqui de novo, ou seja, vai passar para a linha de baixo. Temos agora o fone, especificando o tipo, que também é do tipo texto, né? Demos o nome dele de fone, agora um tamanho um pouco menor, apenas 5 caracteres.
o BR novamente. Na sequência, nós temos o F de unidade federativa, também é um tipo de texto. Colocamos como nome o F e definimos o tamanho de 3 aí. Porém, ele é 3 só para apresentação, ó. Olha, usando aqui o max length, ou seja, eu só consigo digitar no máximo 2 caracteres. Eu fiz um BR aqui só para pular de linha. Bom, vamos ver como que fica esse código aqui depois lá no browser. Então nós temos, olha só, seu nome, olha a caixinha de texto, observem o tamanho dessas caixas. Isso foi feito através aquele atributo size, né? Então nós especificamos aqui, ó. Olha os tamanhos e olha cada um dos seus campos aí, desses caracteres, né? Bom, para alinhar, hein, professor Marcelo, como é que a gente vai fazer isso? Porque aqui ele ficou meio desalinhado, né? Isso, ficou desalinhado. Então nós podemos misturar duas tags, usar uma tabela. Usando uma tabela, tag table, você pode alinhar os elementos desse formulário nessa tabela. E assim unir o útil ao agradável. Claro, uma tabela com border 0, porque aí o usuário não vê a tabela, mas vê o alinhamento resultante da utilização da mesclagem de uma tabela. Vamos lá para o slide, olha lá. Formulário alinhado com a ajuda de uma tabela. Oba, oba! Olha o seu nome aí, está dentro de uma TD, e na outra TD, o input. Fecha a linha, pula para outra linha. Na outra linha tem duas divisões, uma com o fone e outra com o campo do fone. Pula de linha, barra TR. Na próxima linha, você tem aí TR, TD, o F. TD, TD, fecha TD e abre uma outra divisão. E lá está o campo F novamente. E fecha a linha novamente. Pula a linha de novo, e aí não tem mais linha nenhuma. Fecharia a tabela. Infelizmente ali faltou o fechamento de tabela. Mas fecha o form. O browser costuma ser bem flexível. Você não fechou a tabela, vai dar erro de compilação? No caso do HTML, não. Ele ainda vai suportar e vai resistir bravamente, sua aplicação vai funcionar ainda. Mas é aconselhável você corrigir esses pequenos gafes. Desculpe aí, faltou o barra table no fim. Mas mesmo assim vai funcionar, o resultado já está aí. Repare aí que está alinhado agora o seu formulário, ó, nome, fone e o F. Graças à interação de uma tabela com um código de formulário. Veja bem como você tem que unir criativamente aí as tags para formatar os seus formulários. Professor, é interessante que os alunos, aprendendo isso, pratiquem bastante, né? Para poder ficar escolado aí em como fazer formulário. De fazer os testes. Coloque mais uma linha, né? Outra célula e assim por diante. Vai estar mesclando aí todos esses componentes. Faça um cadastro de alunos aí da sua sala, da sua telesala, né? Coloque nome, endereço, telefone, Orkut, e-mail, estado, vários dados aí, o teste aí, né? Sei. Então, na sequência, o que é que nós temos? Um outro componente, que é o teste area. Isso. Sintaxe. Teste area, o número de colunas e o número de linhas. Em vez de você dar a largura e a altura, no HTML você especifica a largura com o número de colunas e a altura com o número de linhas. O nome do campo e o valor default para esse texto dentro do text area. Veja bem que esse text area tem o barra text area, viu? Tem o fechamento. Veja o exemplo. Um formulário e um text area com uma mensagem. Qualquer semelhança com o Orkut não é mera coincidência, é um texto discreto. Né? Olha lá, você deixa sua mensagem aí, sua observação, sua reclamação, se for um e-commerce, você escolhe como vai usar. Mas veja como é bem simples usar um text area, ok? Na sequência, temos mais um outro componente, que se chama select. Então, basicamente, vai ser uma lista de seleção em que nós podemos apresentar ou especificar se vai ser apenas um ou várias opções. Como sintaxe, select, multiple é que vai justamente definir se vai ser múltiplas opções ou uma, o nome desse campo, e na sequência nós vamos apresentar todas essas opções que compõem essa seleção. Então, na sequência, nós temos justamente um exemplo. O primeiro caso, que apenas uma opção pode ser selecionada, né? Nós temos o select, name, colocamos aí de UF, todas as opções, ó pessoal, são apresentadas, nós utilizamos o option, o value, o nome, o valor que ela vai ter e o nome que será apresentado, tá? Nesse caso aqui é bastante importante apresentar que nós estamos selected, ou seja, essa opção aqui, ela já vai estar, né, apresentada como marcada na sua apresentação, tá? De forma bastante semelhante é o caso de baixo.
Porém, é importante observar que tem aqui, ó, multiple, ou seja, eu posso estar selecionando várias opções. É a única diferença deste form de cima com o form de baixo. No caso aqui da direita, nós temos essa visualização. No caso aqui, eu só posso selecionar uma. Nesse caso de baixo, eu posso estar apresentando vários estados aí. Quero Tocantins, São Paulo, Minas e assim por diante. São várias opções de seleção e no caso de cima, apenas uma. Bom, professor Marcelo, nós temos mais outras formas de entrada de dados aí? Temos sim. Olha, lembrando desses dados aí, ó, escolha o seu estado Tocantins e aqui embaixo, escolha o seu estado, vários estados, você pode selecionar mais de um, por exemplo, escolha os seus estados prediletos, então você pode escolher mais de um. Na opção de cima, escolha o estado de seu nascimento, então só pode ser um estado. Nesse caso, você também pode substituir esses dois controles. Por exemplo, escolha o seu estado de nascimento, você pode substituir por um rádio box. E no caso, escolha os seus estados favoritos, você pode usar um checkbox. Sim, exatamente. É o que nós vamos ver agora. Olha aqui. O rádio, sintonia de rádio, apenas uma emissora por vez. Apenas uma por vez. Então, você pode selecionar, escolha o sexo, um ou outro. Escolha o estado de nascimento, um ou outro. Então, nesse caso, você usa o rádio. Olha a sintaxe dele. Input type rádio, nome e o valor. E o checked é facultativo. E assim outros dados também. No exemplo, logo a seguir, você vai explicar um pouco melhor isso aí. E agora o checkbox, qual a diferença, professor? Isso, o checkbox nós vamos apresentar, por exemplo, quais são os seus interesses. Música, né, gosta de televisão, prefere escutar rádio, então nós vamos apresentar aí o checkbox, são as caixas de seleção, tá bom? Então, no próximo slide, nós temos um exemplo englobando todos esses dois casos, o do rádio e do checkbox, tá? Então, vamos lá. Começando aqui, ó, o nosso input, que nós já estamos vendo, sendo que agora o type, ó, pessoal, vai ser rádio. E nós temos o checked, ou seja, que ele já vai estar marcado como opção, né? Então, nós temos aí a questão do sexo e duas opções, o masculino e o feminino. E na sequência de baixo, nós temos aqui o tipo do checkbox, que é o que eu apresentei, em que eu tenho um conjunto de opções, né? Então, eu tenho interesses aí, e para cada uma dessas opções são apresentadas o seu input. Né? Nós temos aqui o Jesus, áudio, vídeo, ciência. São opções que podem ser selecionadas. Tá? Do lado direito, vocês podem ver essa conversão. Então, no caso aqui, um apenas, ou masculino ou feminino. E nesse caso de baixo, eu tenho selecione as áreas de interesses. E podem ser clicadas mais de uma aí. Não é isso, professor Marcelo? Exatamente. Gostaria de frisar ainda, no lado esquerdo ainda, o name ali, ó, name sexo. Ele é um agrupamento. Veja bem que o outro input rádio também tem name sexo. Se ele tivesse um outro nome ali, em vez de sexo, tivesse escrito cor favorita, ele não seria o mesmo, do mesmo agrupamento do masculino e do feminino. Para que serve isso? Para você poder jogar vários campos de rádio box no mesmo formulário. Por exemplo, informe o sexo. O name seria sexo masculino e o outro para feminino com name sexo. E aí teria um outro lá, por exemplo, estado civil, casado, solteiro. Então teria lá, name igual estado civil. Então ele ia agrupar, porque senão você ia clicar num, e na hora que você, sexo masculino, na hora que você fosse clicar em estado civil, ia sumir lá o do masculino. Porque só pode um. Porque só pode um. Então você agrupa, ó, esse aqui é um grupo, esse aqui é outro. Então assim você faz essa distinção de agrupamento. Testem, pessoal, fazendo esses testes, essas informações, sexo, código, cidade de nascimento, coisas únicas. E usem vários checkbox, rádio box no mesmo formulário para vocês entenderem melhor essa característica. É fácil de fazer, é só testar, você vai ver como é legal. Bom, vamos ver o que tem aí na sequência? Nós temos aí o Input Type Submit. Nós estamos trabalhando agora com botões, não é isso? Para finalizar, depois que você preenche todo o formulário, nada melhor que clicar num botão para enviar esse formulário para o processar JSP, né, professor? Que estaria no nosso Action. Né? Então o Action vai para lá. Quando você clicar no Submit, vai enviar para lá, para esse processar.jsp, por exemplo. Exatamente, todas essas informações que foram apresentadas lá no formulário. Bom, além desse botão, tem um outro botão que é opcional, mas também é bastante utilizado, bastante comum aí. E é o Reset, ou seja, vai estar resetando, limpando todos esses campos.
Então, vai ser um botão que, ao ser pressionado, retorna o preenchimento dos controles do formulário ao estado que estava. Não na última vez em que a página que o contém fora carregada. Enfim, Exatamente. pessoal, resumindo isso tudo, é a parte default. Quais são esses valores default? Ele volta, é o reset, é o limpar campos, é uma opção também. Limpar campos como? Se eu definir lá como o valor dele inicial como 0 ou como sem caractere algum, se eu fizer lá um limpar campos, limpa tudo. É uma opção também, principalmente utilizada em cadastros, é bastante comum também. Exatamente. Né? Bom, professor Marcelo, nós temos mais um slide aí em que engloba todos isso que a gente falou, né? De formulário, entrada de dados. Vamos Nada a ele? melhor que juntar tudo e ver num slide só. Olha aí. Olha um formulário aí que envolve todos esses campos, né? Exceto o checkbox. Mas tem aí, ó, entre o seu nome, o seu fone, a estação de nascimento, qual a sua cor favorita, observações, enviar ou resetar campos. Se você clicar em resetar campo, vai limpar tudo, exceto a caixa observação, que vai aparecer texto aqui, viu? Por isso que ela reseta para o texto que estava antes, tudo bem? Mas por quê? Porque lá no velho eu já especifiquei Exatamente. isso. Caso contrário, isso não irá ocorrer. Isso não é reseta porque estava antes, né? Exatamente. Então, é mais ou menos essa Isso ideia. é importante frisar. Bom, para finalizar nossa aula, nós temos a síntese da aula que identificamos os principais comandos da linguagem HTML, focando nosso serviço na produção de formulários de dados fundamentais para desenvolvimento da interface de uma aplicação web. Então, pessoal, a nossa ideia hoje, né, nosso objetivo é justamente apresentar para vocês como que a gente pode estar fazendo uma ligação, né, entre o cliente e o servidor. A gente apresenta aí esses formulários, apresenta esses dados, até mesmo como recuperar, né? Exatamente. Então, pratiquem em casa, pessoal, nas telesalas, procure o nosso web que estará respondendo as dúvidas e faça um bom uso. Vocês vão precisar disso para a nossa próxima aula. Vamos continuar estudando, porque a semana toda a gente vai estar interagindo na web. Sem a web não há, só essa aula não tem como ver tudo. Isso. Encontramos vocês na web. A gente termina aqui, mas a aula vai correr toda semana, hein, pessoal? Exatamente. Tá? Um forte abraço, até a próxima aula. Valeu!